Olá, eu nem vi que estava gravando já. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente nesse episódio, mas nem tanto. Ano passado eu comecei a ler Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Indicação de uma menina que eu vi no YouTube. E eu realmente fui atravessada pelo título. E o título ele é uma passagem do Sermão da Montanha. E eu acho que eu fui mais atravessada ainda porque eu estava passando por um momento muito desses questionamentos que o sermão traz. Eu falei, nossa, tem que dar uma olhada nesse livro. Já fui com a intenção mesmo de ser arrasada pela história. E aí, ninguém tem obrigação de saber, né? Mas eu também não sei de cor o negócio. Que nesse sermão. Peraí, calma aí. Vou abrir. É uma passagem que Jesus estava falando com uma galera numa montanha. E aí ele começou a trocar uma ideia com todo mundo, assim, tipo, por isso que chama sermão, né? Enfim, é um sermão bem grande, na verdade. Só que o que importa para nós no livro é a parte que ele fala olhar os lírios do campo, porque eles não fazem, tipo, eles não se esforçam, eles ficam paradinhos ali, só deixando a brisa do vento passar. E eles são bonitos, tipo, meio que isso, assim, porque a gente fica se esforçando tanto para conseguir as coisas e para ser alguém, assim, a história é realmente sobre a busca por status e poder. Só que a gente vai esquecendo do que importa e esquecendo também que a vida tem a sua beleza na pausa. No, tipo, fica meio de boa. Enfim, aí, levada por isso, pelo momento que eu tava, de justamente perder um pouco de sentido nas buscas, fui atrás, só que me deparei com um livro que fugiu muito do que eu imaginei, mas tanto para o positivo quanto para o negativo. Assim, quem sou eu para falar qualquer coisa, né? Só que é um episódio da minha opinião, então, sobre isso. Se eu fosse dar um outro nome, seria Olivia. Ah, gente, vai ter spoiler, tá? E tipo assim, spoiler de um livro de 1930. Eu tenho quase 100 anos o livro. Vai ter spoiler. Seria Olivia. Porque Olivia é a mulher que o protagonista realmente ama, que tem uma filha com ela, e a partir da morte dela que a gente vê o desenvolvimento do personagem de fato. Assim, não é que não tem antes, né? Mas a gente vê o plot a partir da morte da Olivia. E aí até por isso que eu não acho que é um livro sobre religião. Pode ser um livro sobre fé, mas se fosse sobre religião, a religião seria Olivia. Então vamos do começo, né? Tipo assim, resumo do resumo. Eugênio é o protagonista. Ele é nascido, nasce, né? Em Porto Alegre. A história é em Porto Alegre. Não sei se ele nasce, eu não lembro se ele nasce em Porto Alegre, mas a história é lá. E numa família muito simples, muito pobrinha. E aí, por conta das adversidades, por ver os pais em sofrimento para conseguir o mínimo, ele vai tendo, até pelas coisas que ele e o irmão passam na escola de bullying, de vergonhas,
por todos esses conjuntos, ele cria uma ojeriza à pobreza, assim, né? Um ódio, né? Pobreza muito forte desde muito moleque. E a saída que ele encontrou foi se tornar médico. Só que aí, né, até crescer, aí ele vai para uma escola de playboy, e aí ele quer se meter com os playboy, mas ele sabe que ele não é um playboy. Enfim, aí tem várias cenas, assim, que a gente consegue duvidar do caráter dele, mas se forma. E nesse período da formatura ele conhece Olivia, que também se forma em medicina, e é a única mulher lá ali do rolê, né? Mas ela compartilha da mesma história que ele. E os dois nascem em famílias muito simples. E no começo eles são parceiros mesmo, né? Não tem necessariamente de primeira, né, um desejo ali, um romance. Só que desde esse começo a gente vê os embates ideológicos, porque Eugênio é um cara muito cético e Olivia, ela tem muita fé. Ela é religiosa, mas a questão dela é mais a fé. Talvez se fosse outra religião, ela teria tanta fé quanto. E aí eles continuam sendo parceiros, ele vai ser médico, mas assim, ele já fica meio pá das ideias, porque construir essa carreira como médico iria demorar, e talvez sendo médico da população mais carente, ele não ia ascender socialmente. Porque até a morte da Olivia no livro é o sofrimento por isso, é o sofrimento por não conseguir ascender, não conseguir largar a miséria, ter flashbacks dos pais em algum momento, e do sofrimento desses pais, né, obviamente. Mas ele criou tanto ranço, né, por essa realidade, ele não, por um tempo ele não consegue nem atender. E aí, nesse escorre da vida, ele conhece a Eunice. A Eunice é uma mulher que tem dinheiro. É uma família que tem dinheiro. E eles acabam casando. E ele, tanto ele quanto ela, sabem que é um casamento por interesse, né? Porque a gente vê nas conversas que eles têm que ela... Eu, pelo menos, entendi assim, né? Que ele não sucumbia muito aos jogos psicológicos dela. E ela entendia ele como um desafio. Aí pegou o desafio para si. Aí ele, né, não atende mais, população carente, né? Vive essa vida de status que ele sempre quis, arranja uma amante no meio do caminho, até que ele descobre, ele se reconecta com Olivia, na verdade, depois de um tempo, e descobre que a Olivia tem uma filha dele. Porque vira e mexe eles se reencontravam e ficavam. Mas ele nunca tinha dado nenhuma abertura para o amor para Olivia. E ela sempre muito solícita, muito compreensiva, na verdade. E aí, nessa descoberta também que ele tem uma filha, eu tô adiantando, tá, gente? Ele descobre também que a Olivia tá já no hospital, quase morrendo. Ainda casado com a Eunice, ele corre atrás do hospital. Atrás do hospital não, né? Vai até o hospital. Mas quando ele chega, a Olivia já morreu. Perfeito. Então, parece muito que... Não acabou aí, né? Mas aqui a gente tem, pelo menos para mim, uma primeira parte do livro muito diferente da segunda, a partir da morte da Olivia. Nessa primeira parte, a gente tem esse Eugênio reclamão que só pensa em status, só pensa em deixar a pobreza de lado. E a menção do Sermão da Montanha é feita pela Olivia em vida. Ou em vida não. Ela escreveu a carta, né? Falando que, cara, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo que você quer deixar a pobreza de lado,
Mas olha o tanto de esforço que você está fazendo e lembra dos lírios do campo, que eles não fazem esforço. E continuam sendo bonitos e continuam vivendo. Então a gente não pode esquecer também da vida. A gente não pode esquecer de viver enquanto a gente está buscando as nossas coisas. E quando ela fala isso, e ao longo do resto do livro, eu associei muito com o conceito de esperançar do Paulo Freire. Que esperançar não é esperar que as coisas melhorem, só por esperar. Você aceita a sua realidade, entende ela de uma maneira muito pragmática, mas você busca melhora, você busca fazer alguma coisa. E tem um lance muito do pensar a comunidade, não é uma melhora individual. Que tem essa mudança também no personagem. Ele para de pensar estritamente em si, ele volta a pensar, a cuidar da comunidade, a cuidar do outro. A partir da morte da Olivia, a gente tem uma mudança gradativa do personagem. E ela gradativa, eu acho que também muito acompanhando o processo de luto dele, que não é fácil, que não é rápido, porque ele vai entendendo cada vez mais a luz que a Olivia era na vida dele, o quanto ela também ajudava ele a sair um pouco da noia e de ser muito em si mesmado, né? De falar, pô, vai jogar um PlayStation, vai jogar uma bola, não sei, assim, né? Mas vai fazer outra coisa, cara. E o quanto ele sente essa culpa de não ter prestado tanta atenção quando ela era viva. O que me pega muito nessa segunda parte, que assim, eu comecei em novembro e eu terminei agora em junho. E não é um livro exatamente grande. E não é por uma escrita tão rebuscada, ainda que seja uma escrita dos anos 30, mas ela não é tão rebuscada, só que tem uma sensação de repetição de conceitos que são defendidos pelo autor nas falas do Eugênio. Então, várias vezes ele vai repetir essa coisa de não perder os seus princípios por conta de grana, por conta de status, porque ele viveu isso. E talvez, talvez isso fique até um pouco desgastante. Eu vi outras pessoas falando sobre isso, assim, o quanto ele demorou para concluir esse livro, porque parecia que o Eugênio sempre continuava defendendo as mesmas coisas, com outras palavras, de outras maneiras. Um outro ponto que eu acho que é um pouco delicado, é um pouco difícil para mim, na verdade, é que se eu lesse esse livro sem saber da época que ele foi escrito, eu ia falar que é um livro de autoajuda. Mas ele foi escrito no meio dos anos 30. Na Europa, a gente está entre as duas guerras. Aqui no Brasil, a gente tem a Revolução de 30 e a tomada do poder por Getúlio Vargas. Tanto que tem uma cena que o Eugênio tá fazendo uma cirurgia e ele vai ouvir uns tiros ali, tipo, na frente da clínica. E é um momento de muito estresse, porque é uma cirurgia super difícil, e aí tem esse lance dos tiros que fica muito... que piora o estresse, né? Então já tira um pouco esse lugar de ter sido pensado como uma autoajuda, que acho que ficou um pouco anacrônico. E também porque o arco do Eugênio, ele não é de uma redenção, de tipo, nossa, agora o cara é o próprio Cristo, tá ligado? Né? Veio à Terra de novo. Não é uma redenção absurda, é só, tipo, o cara encontrou um eixo para a vida dele. Ainda que o eixo seja Olivia, mas o cara reencontrou um eixo para a vida dele e reencontrou algo para guiá-lo. Que não é eu não entendo ele como um convertido, por exemplo.
que vai na igreja, que pá, não sei o que anda com a Bíblia embaixo do braço. Eu entendo só como um cara que conseguiu recuperar a fé, conseguiu entender que às vezes você buscar status e buscar poder pode ser muito caro. Mas aqui, e também é muito interessante que nessa mesma carta do Sermão da Montanha, a Olivia fala que a gente não está trampando, a gente não trabalha no sentido de viver pela caridade. Vou trabalhar de graça, não sei o quê. Não tem muito esse lugar, a gente tem que trampar para a gente pagar nossas contas também. Mas que a gente não precisa também ter tanta raiva de sair do lugar da pobreza e topar qualquer coisa, que é o que ele fez. Aí eu acho que cada um vai ter realmente uma opinião sobre isso, isso é meio que o que é dito, assim, sabe? Mas não, assim, eu acho que realmente cada um vai pensar se vale ou se não vale a pena qualquer coisa, assim, né? Tanto que a novela Vale Tudo é sobre isso, né? Sobre, tipo, dar golpe em milionário, roubar maleta com dinheiro, não devolver, assim, é um pouco uma versão dos 80 do mesmo assunto. O que eu acho também que fez eu demorar muito para terminar, além dessa repetição, tem, assim, talvez um peso com as palavras um pouco rebuscadas, num momento da sociedade que a gente está, que é tipo informação pra caramba, muito rápida, muito simples, muito objetiva. E aí todo mundo, a atenção de todo mundo é raptada. Então quando você senta para ler um bagulho que foi feito há 100 anos atrás, que a gente não tinha nem noção de internet, demanda muito mesmo. E eu tinha me colocado como um desafio por aliar essa passagem do Sermão da Montanha com essa escrita um pouco mais, ela não é nada escrito por Camões, por exemplo, mas ela já é bem, ela, tipo, o cara usa mesóclise, sabe? Então, eu acho que isso também foi um desafio. E a questão de ficar voltando nos assuntos com palavras diferentes, mas o papel mesmo. Se fosse para indicar esse livro, eu não sei se eu indicaria para qualquer pessoa. Eu acho que é um bom livro cult, mas num sentido mais culto mesmo. Um bom livro tradicional brasileiro. É um bom livro para a gente entender um pouco da cultura brasileira. E bem regional também, né? Mas para quem quer consumir uma coisa muito rápida ou para quem talvez tenha questões religiosas muito arraigadas, assim, muito fortes, também seja um pouco difícil de entender esse Eugênio no começo. E por que ele não tem essa virada para se tornar uma pessoa... Porque, assim, não faria nem sentido ele se tornar um fanático religioso, porque a própria Olivia não era. Apesar dela ter a religião, ela viver conceitos e ideias e praticar o que a religião dela diz que é para fazer, ela também não era muito extremista, assim, tanto que tipo, ela ficava com ele e eles não eram casados. A minha questão com a Olivia é que, assim, é uma mulher dos anos 30, e ao mesmo tempo que ela consegue se formar em medicina, sendo a única ali, né, um bando de homem, ela ainda é muito sujeita às vontades dele. Então, assim, ela, quando ele quer, ela tá lá, quando ele não quer, ela vai embora. Tipo assim, tem um momento dela ter uma vontade que ela vai trampar em outra cidade. E é a parte que ele fica mais obcecado por ela, e é obcecado mesmo, de ficar imaginando que ela casou com outro cara, por que ela abandonou ele. Então tem várias anotações minhas que eu falo, mano, mas
Você chapou, cara. Só que é um cara dos anos 30, assim, então não tem muito como exigir uma consciência de que ela também pode ter um futuro, que ela pode querer ser uma grande médica, né? Que também seria um anacronismo. E nesse meio, né, tipo, ela sendo tão solícita essas não investidas dele, quanto mais o tempo passa e mais ele vai vendo que ele tá perdendo ela, mais obcecado e mais perto dela ele quer ficar. Só que ele tem toda a história com a Eunice, sim, né, desse casamento por interesse. Tem toda a história do Megatério, da construção do Megatério, que eu particularmente não entendi muito o símbolo disso. Além do tipo, da ambição absurda do ser humano em querer construir um arranha-céu super foda e continuar crescendo, continuar subindo esse prédio. E porque assim, todas as cenas que mencionam basicamente alguém estava passando na frente, a pessoa fica com medo. Porque a pessoa nunca viu um prédio tão grande, e me dá sempre uma sensação de que ele está muito distante do resto da cidade, tá ligado? E aí eu não sei se é só isso, né, também, tipo, ou se tem mais alguma coisa nesse sentido de um intruso, mas é a própria... Porque o Guimarães Rosa, ele tinha um tanto disso, né, de ficar falando um pouco mal do progresso, principalmente quando o progresso chegava no interior. Falar que a gente está perdendo costumes, a gente está perdendo vida animal, vida da natureza, o quanto a vida da cidade é complicada, né? E que o progresso meio que não traz o progresso de fato, ele só acaba com a terra. Então, eu também não senti muito nesse lugar, assim, só senti num lugar de muito distoante, mas que é uma coisa que ele traz, assim, ao longo do livro inteiro, na verdade, não tem, tipo, antes e depois de Olivia. Essa relação muito esquisita com o progresso. Porque em nenhum momento ele se interessa por esse papo do Megatério, e aí, tipo, é de um parente dele, a construção, parente durante o casamento, né? A construção. E aí, já pro final, o Megatério tá pronto, e ele continua, tipo, comentando da grandeza do negócio, assim, sabe? Do quanto não conversa com a comunidade. E aí tem uma hora, assim, que é dito assim, nossa, se o fulano que subiu no Megatério usasse essa vontade toda e esse poder todo para melhorar a comunidade, ao invés de ficar subindo uma coisa só para aumentar o ego dele, a gente estaria muito melhor. Então eu entendi realmente por esse caminho, assim, de tá falando de novo do que você faz para manter o teu status, para subir o teu status, para mostrar que você tem poder. Só que esse cara, ele já cresce numa família rica. Ele tem muito dinheiro para investir, ele é engenheiro. Então, assim, que é muito diferente do Eugênio. A gente pode ver também duas realidades lidando com o status, lidando com construir o seu poder de maneira diferente. Mas pro Eugênio fez mais sentido voltar a cuidar, voltar a atender pessoas mais simples, com problemas até bem complicados, né? Porque não é um lugar óbvio, né? Tipo, para cada um vai ter um lugar de sentido, vai ter um lugar de objetivo, vai ter um lugar de reconhecimento. Enquanto ele era casado com a Eunice, ele era o marido dela. Tanto que quando eles divorciam, eles tentam deixar meio que, assim, o assunto sem falar objetivamente o que foi. Aí tem um monte de especulação, né, de que, tipo,
tipo, não conseguia engravidar. É especulação que a gente vai ter em qualquer situação, né, envolvendo pessoas ricas. E aí chega uma hora que ele fala, mano, mas eu nem ligo porque, tipo, eu não mando com essa galera, eu não ligo com essa galera, que falem o que quiserem, porque eu tô livre dela. Só que ele não tá livre da Eunice, né? Ele tá livre das amarras que a busca por status fez. Deu pra ele, ou, tipo, ele ganhou essas amarras buscando esse status diferente. E tem uma cena bem no começo, assim, que é aí que eu falo que a gente consegue duvidar um pouco do caráter dele, que ele tá andando lá com os playboys da escola, e aí ele vai andar na rua com esses meninos, e aí ele encontra um pai na calçada, mas tipo, o pai tá subindo e eles estão descendo. O pai é um cara também muito solícito, muito simples, mas também, tipo, tomou muita porrada da vida. Então ele era até um pouco mais, assim, mais cabisbaixo, né? Assim, ele não reclamava, ou reclamava só de como estava difícil a vida. Mas não era como é que chama? O senso comum de pai que cresce na miséria, assim, sabe? Seria um pai muito severo, ou até um pai ausente. Era um pai que tinha dificuldade de se posicionar. E aí, quando eles vão se cruzar, o pai ele fala oi pro Eugênio, ele dá um tchau. Aí agora eu não lembro se eles atravessam a rua ou se eles só ignoram, mas tem uma coisa assim, de não falar oi pro pai de volta, porque ele ia ter que falar quem é esse cara pros meninos, e ele não queria falar que é o pai dele. Porque dava pra ver nas roupas que era uma pessoa simples, etc, etc. E aí quando eles vai chegar em casa pra jantar junto, né? Quando chega em casa, tipo, ele não toma pizza do pai, o pai não fala nada. Só que ele sente vergonha. Ele sabe que ele foi vacilão, tá ligado? E aí, claro, né, que é um adolescente, tá querendo se enturmar, tá querendo fugir de qualquer coisa que lembre a situação de penúria. Mas, ao mesmo tempo, é uma escolha muito dolorosa, né? Muito dolorosa. Você vai falar, tem gente que faz pior? Claro que tem gente que faz pior, assim. Por isso que eu falo também, o arco de redenção dele não é uma ultra redenção. Porque ele também não se torna... Ele se torna um pai super presente para a filha dele, que brinca, tanto que termina o livro com eles no parque, no dia ensolarado. Então tem uma leve sensação, assim, de que... Porque a sensação que eu tenho no começo do filme é que eles moram num lugar com pouca luz, muito, muito, muito simples, e tem que brincar com qualquer coisa, porque ele explica que as calças deles é tudo rasgada, e aí tem uma cena dele e do irmão na escola, tendo que lidar com uma calça rasgada na bunda. Aí a maior vexame, né, pra criança, mano, já era. E aí, quando você vai avançando no livro, tem algumas cenas que me parecem mais escuras, mais melancólicas, e outras que têm uma cor meio de prédio, assim, meio Faria Lima, assim, sabe? As cenas com Olivia me parecem um pouco mais solares, a própria Olivia me parece solar, mas não uma super expansividade. Ela só é mais solar que ele, mas também não é muito difícil. Para no final, realmente, parecer que tem uma cena mais campestre, etc. Acho que, assim, no meio do livro, eu dei uma pesquisada na internet para ver o que a galera falava. Não peguei spoiler nem nada, mas
eram análises. E aí muitos conversaram com isso, assim, com essa dificuldade de conseguir terminar o livro, defendendo 2 ou 3 ideias que o próprio autor tinha e colocava na boca do Eugênio, sabe? Talvez não precisasse, mas ao mesmo tempo eu fico, mano, mas assim, a obra do artista, ela é perfeita quando tá terminada e o cara falou, mano, terminei. Tipo, manda pra gráfica, manda pra editora. Então, ela tá perfeita porque uma hora a gente tem que terminar de fazer a obra. Uma hora a gente tem que parar de escrever, uma hora a gente tem que parar de pesquisar. Então, tem um motivo para que demore tanto, que pode ser justamente esse luto muito devagar, essa redenção muito devagar, encontrar substitutos desse sofrimento por esperança e por princípios também, né? Tipo, princípio no sentido de, mano, o que eu tô fazendo aqui e o que dá sentido pra minha vida, tá ligado? Que talvez o tempo desse Eugênio seja diferente do nosso mesmo. Porque em nenhum momento, por exemplo, ele fala de se apaixonar por outra pessoa. A própria fantasma da Olivia, o tempo que ela fica ali, ele lembra das falas dela e imagina a presença dela, o que ela falaria, realmente estava muito tempo. E ele mesmo vai falando assim, que ele não ouve mais, que ele não sente mais o cheiro, mas isso é o próprio processo do luto. Que uma hora isso a gente vai ficando maior do que ele. Ele não vai embora. A gente fica maior. E aí, em nenhum momento tem esse lugar de se apaixonar por outra pessoa, de estar com outra pessoa. É realmente uma recuperação de si, uma recuperação dos próprios valores. Ainda que seja muito tipo, o Olivia falou, eu faço, mas acabou dando sentido. Acabou sendo uma estrutura psíquica para eles. Acabou sendo suficiente para eles seguir adiante. E muitas vezes a gente não tem isso. Muitas vezes a gente não tem falas de um ente querido que vai segurar na gente enquanto a gente tá em sofrimento, tá ligado? E muito também ancorado pela própria filha, né? De, tipo, fazer as coisas darem certo para ela, dar uma educação, ser presente e tal. Foi muito, muito difícil também elaborar os pontos que eu achei que era interessante. Tanto que eu comecei a escrever, eu desisti de escrever. Porque eu não acho que é um livro tão simples e que tem muitas possibilidades, mas porque ele tem esse tempo dilatado também, tanto da gente ler quanto do próprio personagem se desenrolar, eu senti muita dificuldade. Além do roubo de atenção, né, que a gente está vivendo, mas não dá para botar culpa em tudo isso. Só nisso, na verdade. E aí eu fiquei feliz de falar, nossa, eu vou falar sobre, porque falar tá mais fácil do que escrever. Mas, assim, eu acho que é uma indicação muito, muito, muito específica. Se você quer conhecer mais da literatura brasileira, mais especificamente, principalmente da literatura regional, eu não fiquei decepcionada necessariamente com a conexão do Sermão da Montanha com o que ele estava vivendo, porque eu achei que talvez me pegasse um pouco mais, mas talvez também não me pegou porque eu já estava em outro momento. Um momento de desistir um pouco, assim, eu já estava, se fosse no livro, eu já estaria depois do divórcio com a Eunice. Eu peguei porque eu me vi nesse lugar de topar quase qualquer coisa por dinheiro para sair da penúria, mas eu já peguei o livro num estado de muito cansaço, assim, de tipo, mano, o bagulho tem que fazer sentido também. Tipo, o ideal seria o equilíbrio dos dois, com certeza. A gente não consegue viver de ideal sempre. Só que eu já estava num momento de cansaço.
saca? De perder sentido, de catar uns bagulho nada a ver com nada e pagar caro por isso. Então pode ser também que por isso eu não me conectei tanto a essa relação do sofrimento dele com o Sermão da Montanha. E aí não teve essa grande decepção, assim. Só... mas aí eu que botei também, né? Eu que botei projeção no negócio, ninguém falou nada. Então é isso. Quem leu, pode comentar, pode falar alguma coisa, escrever alguma coisa, sou super aberta. Quem não leu, não sei se eu indico necessariamente, acho que tem que ter um pouco de paciência para ler. E é isso. Obrigada pela escuta e até a próxima.